estou eu. É interessante, Priscila, que você citou a comparação com um jogador de futebol. Então você acredita que nós temos o nosso chamado, o nosso propósito, e nós precisamos entender para que nós somos chamados. Exatamente. E que dica você dá, que conselho você dá assim para essa galera que às vezes se pergunta, tá, eu fui chamado para quê? Eu sirvo para quê? Você consegue dar essa direção? Olha, eu acho que o maior conselho que eu consigo dar agora para esse tempo é... As pessoas costumam querer fazer só quando descobrem o chamado dela. Não, nasci para pregar, então já que eu para pregar, eu vou pregar. Não, cantar, tal, mas não é assim. Antes eu pregar, antes eu cantar com a minha irmã em dupla, eu já fazia um pouco de tudo. Eu já servia com as irmãs, ajudava de alguma forma, eu já ajudava as crianças, eu já dava uma palavrinha ali com luta, mas dava uma palavrinha ali ou aqui, cantava sempre quando podia. Então eu fazia um pouco de tudo. E no que eu fazia um pouco de tudo, eu descobri qual era o meu chamado. Então o maior erro de alguém é esperar descobrir qual é para depois fazer. Certo. Acho que o maior exemplo que a gente tem disso na Bíblia foi Davi. Que Davi foi convidado a entrar no reino, no palácio de Saul, a princípio como tocador de harpa. Sim. E ele servia muito bem. E o texto vai dizer que quando ele foi convidado, ele começou a prestar serviços a Saul. Ao longo do tempo, Saul viu ele com coragem, porque enfrentou a Golias, aquela história toda. E a partir dali ele entrou como um dos oficiais da guarda de Saul e começou a ganhar guerras para o exército de Israel. E quando o texto vai dizer que Saul morre e Jonatas também morre, Davi é o primeiro que o povo chama e fala, você que vai ser nosso rei. E eles explicam por quê, porque você é que saía diante de nós a lutar as guerras do povo. Então, antes de Davi ser rei, antes dele ter as responsabilidades de um reino, ele já agia como se fosse. Então, acho que esse é o segredo para todo mundo que tem um chamado e não sabe qual é. Sirva mesmo sem saber qual é, faça mesmo sem ter a convicção que é aquilo, preste algum nível de serviço. E durante esse processo de serviço, você vai descobrir qual é o seu. Legal. Muito